meu amigo, Rock News está de volta ao som de Raimundos e trazendo muita notícia. Tem entrevista agora, se esses caras eram fã de Raimundos. A gente fala com parlamentares mineiros que foram ao Ministério Público pedir testagem em massa da Covid-19 em BH. Viu? A cobrança por testes levou a galera até o Ministério Público de Minas Gerais. O gesto partiu do deputado estadual João Vitor Xavier e do vereador Pedro Bueno, ambos do Cidadania, entregaram um pedido na última semana ao secretário-geral de Justiça, doutor João Medeiros Silva Neto, e ao procurador-geral de Justiça, doutor Antônio Sérgio Toné. Segundo os parlamentares, há discrepância no número de casos que vêm sendo apresentados na capital mineira. Durante a entrega, eles ressaltaram a importância dos testes no combate à Covid-19 aqui na capital. Para conversar um pouco mais sobre esse tema, a gente recebe eles. Eu começo com o vereador Pedro Bueno. Bom dia, vereador. Boa tarde, vereador. Bem-vindo ao Rock News. Tá na área aí o Pedro? Não foi bom. João, então, vamos com o João. Deputado estadual João Vitor Xavier. Ô João, boa tarde, bem-vindo ao Rock News. Fala, Lucas, tudo bem? Tava adorando aqui a trilha dos Raimundos, viu, rapaz? Essa é da nossa época. Você mochava durante o show do Raimundos? Total, roda de morte total, rapaz. Ai, imagina o João cair no meio da roda de morte, os caras chutando o João Vitor Xavier, meu Deus do céu. Rapaz, eu era gordinho, eu era dos que trombava. Você era metaleiro gordinho, né? São os mais perigosos numa roda de morte, velho. Muito bom, cara, muito bom. Vamos lá, o Pedro tá na linha aí? O Pedro Bueno, vereador Pedro Bueno, escuta a gente aqui, tá na escuta aí? Boa dá uma boa tarde. Lucas. Boa, garoto. É fã de Raimundos também, Pedro? Não é do seu tempo, não, você tá novinho demais. Curto Raimundos, curti bastante o Raimundos, né? Até eles, de alguma forma, acabarem com a banda, mas curti muito enquanto ela existiu. Boa, tá aí a galera pra falar hoje, não de rock and roll, mas a gente vai falar sobre testes em massa da Covid-19. Vocês foram até o Ministério Público na semana passada pedir mais testes em BH. Conta pra gente aí como é que surgiu essa iniciativa. Vamos começar com o João. Diga lá, João. Olha só, o Pedro conversou comigo na semana passada, nós tivemos uma reunião de trabalho e ele veio me falar dessa vontade que ele estava de fazer algum tipo de movimento a respeito disso. E aí nós discutimos e decidimos fazer uma representação juntos ao Ministério Público, tanto no que diz respeito a Belo Horizonte quanto ao Estado de Minas Gerais. É muito clara a subnotificação no Estado de Minas Gerais e é ainda mais clara a pouca vontade que nós temos do governo do Estado e da Prefeitura de Belo Horizonte de fazer testes em massa aqui. E nós não teremos uma solução, Lucas, se nós não tivermos testes em massa. A Alemanha, a Coreia do Sul, vários países que venceram o coronavírus, venceram com uma somatória do sacrifício da população com as ações do governo. E quais são as duas principais ações do governo? A ação número 1, estruturar a rede hospitalar para atender as pessoas doentes, ter leitos, ter UTIs, ter respiradores. E a outra ação tão importante quanto essa, testar a população. Porque se o cara é testado e fica comprovado que ele está doente, ele se isola em casa e ele evita de passar assim, o vírus para outras pessoas. Nós tivemos o sacrifício da população, as pessoas não saíram de casa, as pessoas tiveram enormes impactos no seu trabalho, no seu comércio, e a Prefeitura de Belo Horizonte, que é a cidade referência no estado, é a nossa capital e hoje é o principal centro de propagação do coronavírus no estado, não fez nenhuma grande campanha. Então nós não conseguiremos vencer o coronavírus, principalmente de maneira mais rápida e efetiva, se não fizermos teste. Por isso eu e o Pedro Bueno fomos até o Ministério Público e protocolamos o pedido junto ao doutor Toné e ao doutor João Medeiros para que o Estado e o município de Belo Horizonte tenham que usar um pouco do dinheiro que estão recebendo do governo federal para fazer testes em massa. Pedro, vocês divulgaram um vídeo na semana passada quando foram ao Ministério Público e falaram sobre um balanço que vocês fizeram para avaliar casos, foram até cartórios para ver os óbitos, os atestados de óbito. O que vocês chegaram e que resultado vocês chegaram aí com essa pesquisa? Olha, Lucas, o João disse muito bem, é espantador, né, a discrepância entre os números apresentados pela Prefeitura de Belo Horizonte e aquilo que a gente encontra. Hoje mesmo eu fiz uma pesquisa atualizada no painel registral
Isso é uma iniciativa dos cartórios de registro de pessoas civis do Brasil, e que atualizam diariamente esses dados. E é assustador o número de registros do que é chamado de síndrome respiratória aguda grave. Nós tivemos um aumento de 1.125% de registros de óbitos dessa natureza. E nós entendemos que os dados que estão sendo apresentados pela Prefeitura são completamente desatualizados em relação aos cartórios de registro. Eu não vejo o porquê qualquer cartório de registro poderia manipular esses dados para prejudicar o senso comum da nossa população no momento de pandemia. O prefeito Alexandre Calil ratificou, até alegando que não há pessoa sendo jogada na Lagoa da Pampulha, não há corpo sendo enterrado em casa, mas a pesquisa que eu fiz hoje ainda dá conta de que no mês de abril, conforme ele divulgou na imprensa, quando ele fala que morreram 783 pessoas no mês de abril de 2009, aqui no registro de cartório de pessoas civis, no portal Transparência, acusa a morte de 1.058 pessoas. Também no mesmo período de abril de 2020, quando ele fala que houveram 812 mortes, nós constatamos 1.220 mortes, e assim sucessivamente, né? Os dados mais atualizados do mês de maio de 2020, quando ele fala que morreram 850 pessoas, o cartório acusa a morte de 1.478 pessoas. Esses dados estão disponíveis nesse portal Transparência, dessa iniciativa que não tem nenhuma perspectiva política. Então, é espantador essa discrepância, e se esses dados estão sendo manipulados dolosamente, aí a gente já incorre numa verificação mais perigosa, né, que tem que incorrer na esfera criminal, porque nós sabemos, né, a saúde pública é dever do Estado, é direito de todos, e nós, como parlamentares, temos a obrigação de fiscalizar o que está sendo apresentado para a população. João Vitor Xavier, Pedro Bueno, que é Carol, boa tarde para vocês, prazer falar com vocês aqui no Rock News. Eu tenho uma dúvida em relação aos testes, porque a gente sempre tem falado sobre essa recomendação das autoridades da saúde, da Organização Mundial da Saúde, da testagem em massa como uma ferramenta realmente muito importante no enfrentamento à Covid-19. Agora, nós temos esses testes no mercado para adquirir? É possível adquirir teste suficiente para fazer essa testagem em massa, né, em Minas Gerais, em Belo Horizonte ou em qualquer outro lugar? Ou esses produtos realmente estão difíceis de conseguir aí porque está todo mundo procurando por eles? Olha só, Carol, logo no início do processo da pandemia, todos esses equipamentos eles eram de mais difícil acesso. Hoje não, hoje tem testes disponíveis no mercado e mais do que isso, tem iniciativas que são muito importantes que estão sendo feitas por grandes centros de pesquisa do Brasil. A UFMG, por exemplo, está quase que pedindo, pelo amor de Deus, para o poder público se unir a ela, a UFMG, para que sejam feitos os testes necessários. A UFMG tem um centro de pesquisas dos mais respeitados do Brasil, tem desenvolvido com sua equipe testes rápidos para serem aplicados na população, testes, inclusive, que são muito mais baratos do que os testes importados. Mas falta à Prefeitura a iniciativa de se unir ao UFMG, por exemplo, de financiar esse processo e de pagar esse processo para que ele possa chegar à população, a quem mais precisa. Há cerca de 1 mês e meio atrás, eu dei uma entrevista criticando a falta de testes em Belo Horizonte. Rapidamente, o secretário de Saúde pediu direito de resposta na rádio onde eu estava dando entrevista e disse que no dia seguinte começariam testes em Belo Horizonte e que Belo Horizonte testaria mais do que a Coreia do Sul. Isso aconteceu há 1 mês atrás e até hoje eles não fizeram isso. Agora, o comerciante que não pode abrir o seu comércio continua com prejuízo. Não adianta todo mundo fazer sua parte se o poder público não fizer a parte dela. Se a Prefeitura de Belo Horizonte não fizer a sua parte, não adianta só dar entrevista coletiva, dar bronca, xingar as pessoas, posar de coronel e não fazer a parte dele. Ele tem que fazer teste para a população. A cidade de Belo Horizonte já recebeu mais de 500 milhões de reais
e deveria ter priorizado isso, que se mostrou como mais eficiente no mundo inteiro. E, infelizmente, até hoje, tanto o prefeito quanto o secretário de saúde estão só no gogó e não fizeram nenhuma ação prática. Um desdobramento disso, Lucas, Carol e Pedro, a gente vê pela cidade o tempo todo, quando a gente percebe as barreiras sanitárias. O que adianta congestionar a cidade, parar o trânsito da cidade, de cada 20 pessoas que passam por ali, depois de ficar 20, 30 minutos presas no trânsito, uma pessoa é parada. Aí essa pessoa vai ter a temperatura auferida, vão fazer 2 ou 3 perguntas para as pessoas e elas vão ser liberadas. Porque se a pessoa tiver com um indicativo de Covid, eles não têm o teste ali para fazer na pessoa. Uhum. Então o que adianta? Você está criando tumulto na cidade, mas você não resolve o problema. Essas pessoas que são paradas na barreira sanitária, elas deveriam sofrer o teste, como é feito na Coreia, como foi feito na Alemanha, como foi feito aonde deu certo. Infelizmente, a barreira sanitária aqui serve muito mais para dar uma falsa sensação de que a prefeitura está trabalhando do que, de fato, para resolver o problema. Aí, deputado estadual João Vitor Xavier, vereador Pedro Bueno, falando com a gente sobre testes em massa em Belo Horizonte. Eles que foram ao Ministério Público na semana passada com um pedido aí para que essa testagem aconteça na capital. Vereador, deputado, portas abertas, vamos aguardar aí uma solução, um caminho. Diga. Eu queria só te pedir uma oportunidade para falar uma coisa importante. Diga lá. Eu estou reunido nesse exato momento aqui com lojistas do Shopping Xingu, que é um shopping que fica na região da Abílio Machado, região noroeste de Belo Horizonte. Uhum. E eles têm feito uma pergunta muito importante. Qual é o critério para se definir um shopping popular que pode abrir e um shopping popular que não pode abrir? Qual que é o critério da prefeitura para definir quem vai quebrar e quem vai sobreviver à pandemia? Nós temos 2 ou 3 shoppings populares no centro da cidade abertos e todos os outros fechados, com todos os outros comerciantes quebrando. A Galeria do Ouvidor está todo mundo quebrando, o Shopping Popular do Barreiro todo mundo quebrando, a Feira Minas todo mundo quebrando, o Shopping Xingu na Abílio Machado, o Shopping Popular do Betânia, o de Venda Nova, está todo mundo quebrando. E o que a gente quer entender do prefeito é o seguinte: qual é o critério para escolher quem vai quebrar e quem não vai quebrar? Por que uns podem trabalhar e outros não? Não estou defendendo uma abertura indiscriminada, mas as regras têm que ser iguais para todo mundo. Você não pode, ao bel prazer, criar uma concorrência desleal e decidir um comerciante que vai falir e outro que vai sobreviver, sendo que os dois trabalham no mesmo ramo e no mesmo segmento. É incompreensível a decisão da prefeitura de, no mesmo segmento, no mesmo tipo de trabalho, uns estão com a porta fechada e outros estão com a porta aberta. Tá, e vereador Pedro Bueno quer fazer uma consideração final também? Olha, Lucas, eu quero parabenizar a iniciativa da rádio de prestigiar esse debate. Eu fico preocupado, né, para quem está acompanhando o que está sendo dito pelo Comitê de Enfrentamento da Covid-19. Você vê as palavras ditas pelo doutor Unai Tupinambás e em discordância, né, com o doutor Starling. Um fala em contaminação em rebanho, outro fala em contaminação paulatina, e nós precisamos de ter pelo menos um farol, uma luz no fim do túnel para saber que lado, que rumo seguir. A população quer saber, né, os empresários, tem gente que não sabe se decreta falência, se faz um acordão com aqueles funcionários, porque sabe do imbróglio trabalhista que vai vir depois, e nós não podemos deixar que uma tomada de decisão tão importante, né, sobre a reabertura ou sobre essas ameaças constantes de lockdown na nossa cidade possam ser baseadas em dados incorretos. E é isso que a gente tem buscado, a transparência por parte da Prefeitura de Belo Horizonte e a capacidade de testagem por amostragem para que a gente tenha, né, dados concretos para saber qual caminho melhor a ser seguido.